Uma crítica frequente dos seus adversários é sobre a sua postura diante de temas polêmicos, mas importantes para o país, como, por exemplo, a reforma da Previdência. Quando a senhora é questionada sobre esses temas, a senhora sempre defende a necessidade de um debate, mas não apresenta uma proposta concreta. Eu me lembro, na sabatina da Globo News, tem umas 3 semanas, a senhora, diante dessas questões, sempre respondia, chegou até a responder numa sequência de 3 vezes, é preciso debater, tem que se debater. Como candidata à presidência da República, por que não assumir posturas? Mas eu assumo a postura. Posições? Sim. Se existe uma pessoa que assume posições, essa pessoa sou eu. Eu defendo a reforma da Previdência e tenho as diretrizes para essa reforma. Quais são as diretrizes? Que a gente possa encarar o problema da idade mínima, que a gente possa transitar... Mas o seu programa de governo, justamente a questão da idade mínima, ela é posta de uma forma muito vaga. Não existem detalhes importantes, por exemplo, como a idade mínima, a nova idade mínima para aposentadoria. Não é importante isso para os brasileiros saberem, por exemplo? É importante a gente dizer que vai debater a idade mínima. Mas tem gente que se incomoda com a ideia de debater porque a gente se acostumou com os pacotes. A gente vem da cultura do pacote, um em cima do outro, do povo brasileiro. Quando alguém diz que vai debater, vai dialogar, parece estranho. Mas numa democracia, isso é o normal. Mas esses 8 anos não foram suficientes para a senhora amadurecer posições tão importantes quanto essas? Sim, amadurecemos. Nós temos uma proposta, vamos encarar o problema da idade mínima, a gente está tendo pessoas que estão conseguindo viver muito mais, isso é um debate que está acontecendo no mundo inteiro e eu vou mais além. No problema da idade mínima, nós vamos manter a diferença entre homens e mulheres. A Universidade Federal de Minas Gerais fez um estudo de que 80% das atividades domésticas são feitas por mulheres. Enquanto a gente tiver uma cultura em que as mulheres têm sobrecarga, elas têm o direito de se aposentar mais cedo. Mas isso nós vamos enfrentar. Desde 2010, que eu defendo, 2010, quando ninguém debatia isso, que a gente tinha que transitar para um regime de capitalização e contribuições. Agora, nós sabemos que com o problema do déficit público, essa transição tem que ser bem construída, mas devemos ir para um regime de capitalização e combater os privilégios. A Previdência não pode permitir que no Executivo você tenha aposentadorias, que são muito altas, no Legislativo você tem aposentadorias muito altas, no Poder Judiciário, comparada à iniciativa privada, que é em torno de R$ 1.500. Isso são diretrizes gerais. Agora, o governo Temer, sem debater, discutindo apenas com um lado, disse que ia fazer a reforma e não fez. Mas sobre essa questão já foi bastante debatido. Será que... Sim, mas é um problema muito complexo. Não se pode achar que algo que mexe com a vida de tantas pessoas pode ser feito assim a toque de caixa. Numa democracia, a gente tem que se dispor a dialogar com o empresário, dialogar com trabalhadores, com os especialistas. E quando a gente entende do processo político, a gente sabe que resultado é tão importante quanto o processo. Agora, é verdade, mas isso não significa a reforma que foi seja... inviabilizada, você Sim. sabe por quê? Foi inviabilizada porque o governo esqueceu o processo na reforma trabalhista. Se ele tivesse atendido todas as questões que eram colocadas na reforma trabalhista, talvez hoje nós não tivéssemos a situação de ambiguidade. Agora, candidata, a respeito de reforma previdenciária e idade mínima, ficou claro aqui, os eleitores só vão saber das idades mínimas que a senhora pretende propor depois de a senhora eleita. Mas eu queria mudar. Tem um compromisso de debater. Isso eles vai não haver debater. Novamente debater. Deixa eu só voltar. Deixa eu avançar. Mas, candidata, porque eu queria avançar na entrevista. Preste atenção, vamos lá. Olha só. A gente vai deixar de abordar outros temas importantes para a senhora e para os eleitores. Mas veja bem, você acabou de dizer que os meus eleitores... Não, eu expliquei, mas você parece que continua com dúvidas. E eu quero dizer, não tenho dúvida, a Dilma e o Temer não apresentaram nada. Não tem legitimidade, não tem credibilidade, jogaram um pacote na cabeça do povo brasileiro, discutindo só com os empresários. Eu estou dizendo... Então. Quem votar em mim sabe que eu vou ouvir especialistas, vou ouvir empresários e trabalhadores
para a gente poder fazer algo que é importante de resolver, a reforma da Previdência.